O número de desempregados no Brasil passou dos 10 milhões e 400 mil no mês de fevereiro e o índice superou os 2 dígitos, são 10,2% sem emprego. O problema afeta o mundo inteiro, mas há países em que a taxa de desemprego está bastante elevada. Na Europa, Bósnia, Grécia e Espanha lideram com taxas de 42,9%, 24,4% e 20,9%. Na África, Congo e Quênia têm taxas de desemprego acima dos 40%. E um país como a África do Sul amarga índice de 24,5%. Em nosso continente americano, Haiti e Guiana têm as taxas mais altas, com o Haiti ultrapassando os 40% e a Guiana com pouco mais de 20%. O Mesa Redonda está no ar. Com o desemprego batendo a porta dos brasileiros, governos e iniciativa privada desenvolvem programas voltados à empregabilidade. No Maranhão, o SENAC tem o programa Jovem Aprendiz, enquanto a Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária conta com o programa Mais Emprego, Mais Renda. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Jaxiane Silveira Mendonça, pedagoga, especialista em reengenharia de projetos educacionais e coordenadora do posto avançado do SENAC em São Luís. Julião Amin, secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, e Fábio Braga, deputado estadual do Solidariedade, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho da Assembleia Legislativa. Doutora Jaxiane, explique para nós o programa Jovem Aprendiz e que números já podem ser mostrados em relação a esse programa. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui presentes. O programa Aprendizagem do SENAC, ele prevê atividades teóricas e práticas, onde essas atividades teóricas elas são coordenadas e orientadas pela instituição formadora, que no nosso caso é o SENAC, e as atividades práticas elas são coordenadas pelo empresariado, pelo empregador. Em meio a essa crise que nós estamos vivenciando, a gente percebe que é difícil, é um desafio manter o quadro de funcionários. E a gente percebe que o programa Aprendizagem, ele é um bom negócio nesse sentido. Não somente pela mão de obra, mas a gente se trata dentro desse programa de jovens que vêm com atitudes empreendedoras e aí entra o SENAC com a sua grade curricular, que é unificada, que os seus cursos eles são unificados, onde nós trabalhamos a atitude empreendedora nesse jovem, a atitude sustentável, trabalhamos para que esse jovem tenha uma visão crítica sobre o mundo que ele atua, sobre a sociedade como um todo. Atualmente, nós temos aí 80% de jovens que são efetivados. Ano passado, nós tivemos esse percentual de 80% de jovens que foram efetivados após o curso de aprendizagem no SENAC. E isso é prova do compromisso, da responsabilidade que nós temos com a educação profissional e com o jovem do nosso estado. Secretário Julião, em relação à Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, o que é que está sendo feito aí em termos de combater o desemprego e de garantir a empregabilidade, principalmente para os jovens? Olha, primeiro nós vivemos numa crise econômica gravíssima que afetou todos os estados do Brasil. Apesar dessa crise toda, que nós somos penalizados aqui, porque sempre trabalhamos com grandes projetos exportadores, no caso as commodities, e isso, em razão da crise, você diminuiu essas exportações, a atividade econômica, houve um retrocesso muito grande aqui no Maranhão, com fechamento de uma linha de produção da Alcoa, que saíram mais de 1.200 empregados, na Vale do Rio Doce também, com fechamento de diversas empresas que eram terceirizadas, que trabalhavam na estrada de Carajás, São Luís Carajás, da duplicação.
foi aproximadamente uns 5 mil trabalhadores. As mineradoras de ouro, né, de Arizona e Jaguar também reduziram as suas atividades econômicas, e isso teve repercussão no comércio. E a Secretaria de Trabalho, ela criou o programa Mais Trabalho e Mais Renda, ela incentiva, o governador criou recentemente as cadeias produtivas, porque através da produção você possa gerar emprego e renda, e esse programa de trabalho e renda é um trabalho onde nós estamos desenvolvendo esse programa, que ele tem por finalidade você aproveitar toda essa mão de obra autônoma que nós temos aí, viu, e colocar à disposição da sociedade. Você tem um cuidador de idoso, você tem um professor de inglês, um professor de espanhol, você tem um médico, você tem um veterinário, que nós vamos ter um cadastro e vai estar no portal da Secretaria à disposição de toda a sociedade. Nós estamos desenvolvendo, esperamos muito em breve mesmo, colocar à disposição da sociedade. E também incentivando e fomentando a economia solidária, que é uma das maneiras que você tem de manter as pessoas que trabalham nas cidades, nos municípios do Maranhão, na zona rural, e essas pessoas que produzem em grupos, elas consigam permanecer nos locais onde moram, onde nasceram, e produzir e gerar riqueza para o nosso estado. É a maneira que nós temos nesse momento de amenizar toda essa crise. Você vê que a Europa, a África, os índices de desemprego estão lá, em muitos casos até 3 vezes superior ao que acontece no Brasil, e que a sociedade brasileira não sabe, viu, revoltar, porque nós vivemos um período de pleno emprego e que de repente fomos atingidos por essa crise, e que isso criou uma série de complicações no nosso país, né? Deputado, na verdade aqui o doutor Julião tocou num assunto interessante da questão da crise. Na verdade, nós vivemos aí uma crise mundial, né, desde a partir de 2007, 2008, e que parece que essa crise está longe de se acabar. E ao mesmo tempo que a gente vê é que a questão da recuperação do emprego, né, é um momento mais dramático, que fica mais longínquo. Você vê as economias retomando aí um certo ritmo, mas ao mesmo tempo você não vê o emprego voltando com o mesmo ímpeto, né? Como é que a Assembleia Legislativa, e muito especialmente a comissão do qual o senhor faz parte, tem tratado esse assunto, tem discutido esse assunto? Olha, eu acho que momentos de crise, eles geram uma outra expectativa. Apesar da questão dos empregos hoje estar cada vez mais difícil, mas nós temos que entender que há soluções, não? Isso é passageiro. Nós já tivemos inúmeras crises durante esses últimos anos. Nós tivemos uma crise do petróleo, uma época que gerou uma série de dificuldades, foi superada por quê? Porque se criou novas alternativas, se procurou criar novos mecanismos para que não se dependesse tanto do petróleo. E se procurou, de alguma maneira, soluções. Tivemos uma crise também, durante algum tempo, da questão de alimentos. Nós tínhamos no Brasil sempre a produção anual de 85 a 95 milhões de grãos. Hoje nós batemos a casa dos 200 milhões, né? Isso superando todas as expectativas que seriam para 2050 ou algum tempo maior. Aí o campo veio e salvou. Gerou-se emprego no campo, aumentou a expectativa das pessoas a produzir em cooperativa, em associação, aumentou-se a quantidade de pessoas que fizeram pequenas intervenções em pequenas comunidades, e até se diminuiu até pouco tempo a questão da reforma agrária, já que o campo se tinha várias expectativas de um bom e grande mercado. Nós temos uma produção de frango crescente, nós temos uma produção de exportação de carne crescente, nós temos uma série de coisas que isso gera emprego, renda, principalmente onde era muito deficitário. Durante muito tempo nós dependemos das grandes indústrias, das grandes empresas. O Julião Maminha aqui falou da Alumar, que era o grande projeto Salvador, era o grande projeto que ia dar solução ao Maranhão, e hoje a gente vê que mesmo tendo
uma linha de produção se acabando, diminuindo, a gente vê que o Maranhão mesmo assim ainda consegue sobreviver. Nós temos que entender que em momentos de crise as soluções têm que ser dadas principalmente em coisas simples. O empreendedorismo é uma dessas alternativas. Fazer com que as pessoas produzam, fazer com que as pessoas não fiquem ociosas, fazer com que elas procurem outras alternativas de trabalho e que possam gerar renda, criar seus filhos, educar seus filhos e fazer também com que essa renda seja ela coordenada em pequenas cidades. Eu tenho dito que se algumas cidades se alinhavarem em uma linha de produção, numa cadeia produtiva de alguma atividade, elas diminuem em muitos problemas. Eu cito aqui Vargem Grande, Coroatá, Chapadinha, onde a interligação das 3 cidades pode criar-se um polo de avicultura. Nós temos a produção de grãos lá em Chapadinha, Anapurus e aquela região. Nós temos terras que não servem para produção, mas que o homem sabe trabalhar já com essa diversidade. Em Vargem Grande as terras são mais baratas que a de Chapadinha, que geram a questão dos grãos. Então pode ser criada a avicultura lá. E temos em Coroatá um canal escoador. A partir do momento que se liga praticamente a 2 capitais. Estamos a 170 quilômetros do porto de Itaqui e de um polo consumidor de mais de 1 milhão de habitantes, que é a ilha de São Luís, e também estamos mais próximo da cidade de Teresina e a região metropolitana de Teresina. Então, nós precisamos de alternativas. Os empregos não vão vir por si só, eles vão vir a partir do momento que nós criarmos alternativa. E essas alternativas estão na simplicidade e na maneira de fazer com que o povo fique onde está, trabalhando perto da onde mora e convivendo e gerando emprego e renda para a sua comunidade. E nessa região, deputado, o governador recentemente criou o programa do frango, né, mais avicultura, né, justamente na região de Coroatá, Vargem Grande, e que o Maranhão hoje é um grande consumidor de frango importado. E nós vamos, talvez com 2 ou 3 anos, começar a exportar em grande quantidade, viu? Exportar tanto para o mercado interno como para o mercado externo. E hoje, o que nós consumimos, 90% vem de fora. Então isso é uma maneira de você gerar riqueza no Estado, gerar mais emprego, mais impostos, e naturalmente o Estado começa a desenvolver dentro dessas cadeias. O senhor colocou tanto do frango que hoje você não vai poder exportar, porque hoje a produção de soja quase toda ela é exportada, né? E agora já tem um projeto de lei, parece que é aprovado aqui na Assembleia, que um percentual dessa produção vai ficar para abastecer o mercado interno aqui do Maranhão. Eu vejo aí uma situação bem interessante. As cidades nossas com terras que não tinham valor para a agricultura ou para a pecuária, mas a partir do momento que chegou o frango pode ser uma opção. E aí o que melhora? Nós estamos melhorando aí a questão da legislação trabalhista lá. Todo mundo já está assinando carteira, já está procurando criar pequenas empresas, fomentar a aplicação das leis trabalhistas. Nós temos outra facilidade também, que estamos perto de um polo universitário em Chapadinha, que tem hoje já a UFMA. Estamos com a implantação ali na região do IFMA, e isso tudo faz com que gerem também a expectativa de que o jovem more lá na nossa região, desenvolva a nossa região. A qualificação profissional. A perspectiva de emprego, renda e qualificação profissional muito próximo da casa é que vai fazer com que pequenas soluções a gente vá dando e vai resolvendo um problema social. Outrora, o que se veria era que essa comunidade, essas pessoas mandariam seus filhos para cá para estudar em São Luís, viveriam na área periférica de São Luís, sem produzir renda, sem ter perspectiva de emprego, fazendo cada vez mais a dificuldade da prestação de serviço do Estado, já vista que essas pessoas precisam de hospital, precisam da rede de educação do município local, que já está inchada, precisa da prestação de serviços simples, que dificultaria a partir do momento que esse inchaço na zona periférica da cidade, com a falta de emprego e com a perspectiva de vida, essas pessoas vão cometer pequenos delitos, pequenos crimes, e aí gera violência, gera uma preocupação a mais para a sociedade. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já.
desemprego atinge também o Maranhão. A falta de oportunidades de trabalho é maior em cidades pequenas e com economia mais frágil. Mas mesmo nas maiores cidades, percebe-se a queda da atividade econômica e, por consequência, o aumento da taxa de desemprego. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jaxiane Silveira Mendonça, pedagoga, especialista em reengenharia de projetos educacionais e coordenadora do posto avançado do SENAC em São Luís; Julião Amin, secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária; e Fábio Braga, deputado estadual de Solidariedade, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho da Assembleia Legislativa. Bom, Julião, você ia fazendo menção de falar quando nós cortamos aqui para o primeiro bloco. A questão dos indicadores do desemprego no Brasil, e você coloca aqui, deputado Luiz Pedro, a questão do desemprego no Maranhão. Ora, para você poder ter uma ideia, como é que o grande empregador do Maranhão são as instituições públicas, né? O governo federal, o governo do estado, que é um grande empregador, e as prefeituras. A atividade econômica privada, ela não era motivada a se instalar no Maranhão, né? E com isso você não tinha emprego, né? Esse emprego formal, o trabalhador com a carteira de trabalho assinada, né? Um estado que consumia 85%, de seus alimentos, tudo importado. Então você não produzia nada no Maranhão, nada no Maranhão, e com isso você não tinha como gerar emprego no estado. E a partir do momento que não produz, e não produzindo aqui, ele vai gerar num outro estado, essa carteira assinada. Carteira assinada, tudo. Essa é uma grande preocupação do governador, do governo atual, que criou alguns programas importantíssimos aqui. O incentivo fiscal, que nós concorríamos aqui no estado vizinho do Tocantins, do Pará, com empresas que tinham os seus encargos tributários muito inferior àquele praticado no Maranhão. E vinha aqui, colocava os seus escritórios e participava das licitações, né? E vendia aqui o comércio aqui, o empresário não se sentia motivado a instalar aqui seus negócios no Maranhão. O governador criou uma equipe de trabalho, e nós estamos trabalhando com isso, né? No CEPAB, né? O Sistema Estadual de Produção, criou o Conselho Estadual com a participação dos empresários, né? E do governo, que estudam ações para melhorar e incentivar a instalação de negócios no nosso estado, trazer grandes empresas para o Maranhão. E também para pequenos negócios. Também, hoje em dia, nós vimos aí a questão da Alcoa, né, que de repente fechou suas atividades, uma parte das suas atividades, demitiu e deixou os problemas sociais aqui para o Maranhão. Então, o governo, preocupado com isso, criou esses programas importantíssimos que já sinalizam inúmeras e dezenas de empresas que estão se instalando aqui no Maranhão. Nós temos promessas. O governador ainda não anunciou, né, mas empreendimentos de fora, de outros países que vão se instalar aqui no Maranhão, que estão em negociações, né, muito importantes para o estado. Eu tenho certeza que o Maranhão vai dar um salto, um grande avanço na sua economia. Dobrar o nosso PIB muito rápido. Porque as ações adotadas hoje pelo governo do estado direcionadas justamente para esse setor. E o governo não está preocupado só com a questão do emprego formal, aquele trabalhador com a carteira assinada. Há os pequenos empreendimentos, o microempreendedor individual, né, que nós estamos criando, e como eu disse anteriormente, motivando a economia solidária, né, e incentivando os pequenos negócios, apoiando mesmo o pequeno negócio, essas pessoas que estão desempregadas, elas estão sendo motivadas a ingressar numa atividade econômica diferente que ela nunca tinha experimentado antes. Nós temos feito constantemente oficinas lá na Secretaria de Trabalho, onde nós temos identificado pessoas que sonhavam um dia ser um empreendedor, um pequeno empreendedor, mas que nunca tiveram oportunidade.
e que hoje nós estamos oferecendo essa oportunidade através desse programa que eu lhe disse, Mais Trabalho e Mais Renda, mantendo contato com os bancos estatais, o que tem nos dado total apoio nesse sentido, e tenho certeza que rapidamente nós vamos superar toda essa dificuldade que nós estamos vivendo atualmente. O governador ele está realmente incentivado e acredita nesse projeto do nosso estado. Eu só gostaria de ressaltar que o que o doutor traz de fato é verdade, que hoje o empresário ele tem dado bastante importância, né, nessa contratação de aprendiz, tem dado possibilidade para inserção desses jovens no mercado de trabalho. Né? Então isso é muito interessante. A gente tem observado que esse percentual ele tem crescido bastante de ano passado para cá. Hoje nós temos efetivamente no Senac 1.500 alunos, aprendizes que possuem a carteira assinada, que fazem carga horária teórica e prática. Então a empresa ela tem possibilitado que esse aluno, que esse aprendiz coloque em prática aqueles conhecimentos adquiridos dentro da instituição formadora. Então quer dizer, dar a credibilidade, a oportunidade para aquele aluno, para que ele desenvolva um bom trabalho dentro da empresa, porque sabe que está qualificado. E muitos nós já sabemos, já tivemos esse feedback de empresas que serão efetivadas, que estão esperando somente o curso finalizar para que esse aluno seja efetivado dentro da empresa, e muitos com cargo de comissão, com cargo de gerência, com cargo de supervisor, de encarregado. Então isso é muito interessante. Eu falei há pouco da questão mais agrícola, mais pecuária, mais a questão da produção de frango. Mas existe outro também no Maranhão que nós temos que alardear, que é aprofundar o conhecimento, aprofundar cada vez mais a maneira de se melhorar, que é o turismo, né? O turismo é uma grande fonte de geradora de renda, de receita para o estado, para a cidade. E quando você tem já essa riqueza natural, riqueza que não se precisa, e aí maquiar muito, precisa apenas colocar a questão de mobilidade, acessibilidade. Por exemplo, eu vou citar aqui um caso ao sul do Maranhão, já citei a minha região, vou citar o sul do Maranhão, região de Carolina, Riachão, em que teve um empreendimento lá, Luiz Pedro, que me chamou a atenção, Pedra Caída. Sim. A geração de emprego, e eu vi lá as pessoas aprendendo a fazer aquilo que ela já fazia, guia turístico. Depois de um treinamento, o cara entende como abordar o turista, como mostrar para o turista como ele deve proceder na visitação às cachoeiras, como ele deve preservar, o horário que deve ser feito. Aquilo antigamente era feito de maneira rudimentar. Uma vez implantado o projeto, treinado, eu acho que houve um treinamento lá, e o que acontece? Hoje, uma série de pequenos negócios estão em Carolina, como pequenos restaurantes, lanchonetes, venda de roupas de banho e uma série de outras pequenas empresas, para que as pessoas que chegam, só no final de semana que eu passei lá, existia muito mais de 3, 4 mil pessoas visitando Carolina, e você tinha motoristas aí, né, muitos ônibus, então o emprego do motorista, você tinha um guia, você tinha quem fazia a comida, quem servia a comida, quem fornecia toda a estrutura para que se pudesse, durante aquele final de semana, se ter um lazer para aqueles turistas que estavam visitando. Então, melhorou muito, porque muito dessa mão de obra é local, ou quase a totalidade é local. Os serviços são prestados por pessoas da localidade, e isso gera um emprego para as pessoas, um emprego formal, como disse o Juliano a mim, carteira assinada, pagamento de imposto, mas também gera um emprego informal, aquele que faz o pequeno sanduíche, aquele que faz o acompanhamento, o motorista que é dono do próprio carro, e aí ele mesmo vai fazer o deslocamento das pessoas, cobrando ele mesmo, sendo o próprio empresário dele mesmo. Então, eu estou mostrando aí um polo só, que também tem um de Barreirinhas, né? Nós temos esses 2 polos de turismo, e nós sabemos que em momentos de crise, as pessoas deixam de fazer talvez o turismo para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países, para fazer o turismo local, mais perto, mais barato, menos quantidade de tempo, não tendo problema do idioma, não tendo problema da questão do dinheiro, né, da troca, do câmbio, né, que já se desvaloriza no primeiro momento que está em crise o país. Então, essa situação gera uma série de empregos, gera uma série de negócios, né? Gera uma série de impostos, né?
Eu vi, Luiz Pedro, a pessoa disse, onde está o imposto aí? Eu digo, até a maquininha que você vai passar o cartão para pagar uma conta gera um imposto, o ICMS, a prestação de serviço, né? Então, isso tudo gera emprego e renda. E nós temos que entender que essas soluções, elas são viáveis porque nós temos essa riqueza natural. Não existe inúmeros lençóis maranhenses, não existe um parecido próximo desse. Não existe inúmeras cachoeiras, é bem verdade que existem cachoeiras bonitas no Mato Grosso, em Bonito, mas não são tantas assim. Então nós temos aqui já essa riqueza natural, explorar ela para que se gere emprego, renda para o estado do Maranhão, não é grande dificuldade. Incentivo do governo, incentivo dos bancos, incentivo das empresas que fazem treinamento, isso, aquilo, outro, resolve o problema de uma série de empregos para as cidades. E principalmente, como eu sempre disse, nunca só uma cidade, 3 ou 4 ou 5 cidades, porque se desce no aeroporto em Imperatriz, ou se passa por Riachão, ou se vai a Carolina, então são cidades que acabam se interligando. O deputado trouxe foi bastante interessante quando ele coloca que antigamente as pessoas faziam por fazer determinada atividade, né? E hoje o SENAC ele trabalha muito em sintonia com o mercado de trabalho. Então, o aprendiz, o profissional, o aluno, ele antigamente fazia por fazer. E hoje a gente trabalha muito essa questão das competências, habilidades e atitudes. Então, você faz, mas você precisa saber por que você está fazendo. Você precisa dar sentido naquilo que você faz. Então, você não precisa somente ter o conhecimento por ter. Né? Você precisa ter aquelas habilidades, ter atitudes, as atitudes básicas, saber lidar com o outro, saber fazer um atendimento de uma forma correta, que com certeza você percebeu lá na cidade que você, né, visitou. Então a gente trabalha muito essas questões também, né? Não é só fazer por fazer. Me mata uma curiosidade aí, em relação falou aqui em relação a São Luís, que tu chefias aqui o posto em São Luís, mas que em outros municípios do SENAC atua também nesse mesmo programa? Pronto, nós temos SENAC Imperatriz, Timon, Bacabal, Santo Inês, Balsas, são esses 5. E aqui em São Luís, 6 postos, todos nós atendemos com o programa Aprendizagem. Só aqui em São Luís nós temos 1.500 aprendizes, tá? Fora essas outras cidades, todos com carteira assinada. O programa Aprendizagem Profissional, ele é um programa do governo federal, né, que o SENAC aqui no Maranhão e o SESI, né, são as duas, o Sistema S, né, executa nos estados. Ele começa com o jovem dos 14 anos aos 24 anos de idade. E toda empresa que tem determinado número... A partir de 7 funcionários. De 7 funcionários, ele é obrigado a contratar um aprendiz, né? Até um limite, no máximo... De 5% a 15%. De 5% a 15% do total de trabalhadores. Você contrata o aprendizagem. Mas tem um fato aqui interessante, que nós não podemos... Qual é a razão do atraso do Maranhão? Eu vou dar só um exemplo aqui. Você pega 100 jovens da periferia da cidade e caminha para o mercado do trabalho. No outro dia, nós fazemos isso lá no Ministério lá na Secretaria do Trabalho. No outro dia, 99 voltam porque eles não têm qualificação nenhuma. Esse é que é o papel importante do Sistema S, e já tem hoje diversas empresas particulares que estão criando o programa de qualificação profissional do jovem, para inserir esse jovem no mercado de trabalho. Ele precisa ser aperfeiçoado, esse programa. Ele é realmente de uma riqueza impressionante e que você precisa incentivar esse jovem. Mas na periferia da nossa cidade, que nós podíamos ter um emprego, um programa desse para que o pequeno empresário, aquele que tem um pequeno negócio ali, às vezes ele não tem nenhum empregado, mas ele podia contratar um aprendiz ali, se ele tivesse incentivo do governo. Mas, infelizmente, o governo federal ainda não está estudando uma fórmula de você aproveitar o microempresário a admitir
esses aprendizes nos seus pequenos negócios, né? Nas pequenas empresas. Isso nós estimulamos quando tivemos no Ministério do Trabalho, lá em Brasília, assessorando o ministro. Eu fui um dos incentivadores desse programa, está no Ministério da Educação, está se dando os primeiros passos. Mas há um fato muito interessante aqui no Maranhão, deputado, que eu acho que a gente ainda não conseguiu olhar assim. No Maranhão nós estamos tendo uma grande revolução que o governador Flávio Dino está fazendo, que é a instalação dos IEMAs. Sim. Isso vai ser uma revolução nesse estado, que você vai conseguir qualificar, produzir mão de obras para trabalhar lá no seu município. Viu? Nós temos um pequeno exemplo em Grajaú, um assentamento de 1990, deputado Luiz Pedro. No assentamento Boa Vista, que foi criado lá uma escola familiar rural, que hoje em dia essa escola, os filhos daqueles que fundaram essa escola são professores, monitores, e eles produzem 40 toneladas de peixe por mês sem incentivo nenhum. Sim. E agora o governo do estado do Maranhão está incentivando, viu? Os bancos oficiais estão incentivando, estão botando tecnologia. São pessoas que com umas pequenas ações, uma escola ali dentro daquele povoado, você fez uma revolução. E eles estão abastecendo não só o Grajaú, mas até Imperatriz, com esse pescado. Então a questão do Maranhão é realmente a questão educacional. Se você não melhora a qualidade do ensino no estado, se nós não fizermos uma qualificação profissional, nós não vamos conseguir sair desse atraso. E nesse sentido, o governador realmente deu um passo importantíssimo no Maranhão, que foi a instalação desses institutos de qualificação, de formação técnica nos municípios do nosso estado. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da empregabilidade. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jaxiane Silveira Mendonça, pedagoga, especialista em reengenharia de projetos educacionais e coordenadora do posto avançado do SENAC em São Luís; Julião Amin, secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária; e Fábio Braga, deputado estadual do Solidariedade, membro da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor queria usar a palavra. Eu complementar primeiro a fala do Julião Amin, explicando que é uma legislação recente, nova, a questão de colocar o jovem para trabalhar. Mas o que é mais interessante, primeiro que é jovem, né? Segundo, que existe uma legislação própria que não se contrapõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se trata de pessoas que estão entre 14, 18 e 24 anos, né? E, primeiro, eu quero levantar a questão seguinte: muitas das empresas não sabem dessa legislação. Muitas delas têm dificuldade, acham que pode acarretar mais impostos, pode acarretar mais despesas, né? E a desconfiança da questão do primeiro emprego, né? O jovem com 14, 16, 17 anos no primeiro emprego. Agora, a legislação é bem clara, Luiz Pedro. Nós temos que determinar o seguinte: é tempo determinado o contrato, há uma legislação própria. A gente tem que esclarecer que o jovem, ao ir trabalhar, ele tem que continuar estudando, ele tem que continuar se aperfeiçoando. É uma coisa interligada aí, o legislador procurou fazer com que as duas coisas funcionassem ao mesmo tempo. Teórica e prática, né? Teórica e prática. Nós temos aí algumas isenções, o FGTS passa a ser 2%, né? Existe alguma questão da multa rescisória, a questão dos horários, né? E tudo isso para que se beneficie o empregador e também a mão de obra jovem que vai ser qualificada. Por que a questão do jovem? Primeiro, a pessoa, ao ter o primeiro emprego, vai sempre levar na sua vida uma primeira carteira assinada, o primeiro trabalho desenvolvido, a vontade de trabalhar, a vontade de ter um horário. E isso nós sabemos que a pessoa, ao se qualificar, ao se aperfeiçoar, jovem, ainda nessa faixa etária, ela vai levar isso para a vida inteira. Primeiro, nós estamos tirando o jovem da ociosidade, de não fazer nada, de não ter interesse por nada, primeiro para ter interesse, ter horário,
ter um local de trabalho, ter amizade no trabalho e ter o seu dinheiro no final do mês, que ele possa frequentar suas festas, que ele possa comprar sua roupa e sem dar trabalho aos pais. Nós temos aí algo de interessantíssimo. Agora, pouco divulgado, ainda pouco assimilado pela classe empresarial, e nós temos também uma dificuldade, a desconfiança muito grande, né? As pessoas geralmente procuram a contratação de pessoas com mais de 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, até achando que cabelos grisalhos geram mais confiança, né? Então nós temos um papel muito comprometedor, que é de transformar o empregador, né, nessa confiabilidade nele, nesse jovem, e transformar o jovem nessa confiabilidade que o empregador tem que ter com ele, né? Eu acho que treinando o Senac, aí o sistema ERSE tem essa finalidade, né? E esse aprendiz, esse empregador aprendiz, ele dá para quase todas as situações. Vejamos aqui, eu falei da questão agrícola, pecuária, desenvolvimento, e aí tem uma série de máquinas, colheitadeiras, em todas essas regiões que são polos agrícolas. Nós precisamos de uma mão de obra das empresas que fazem a manutenção dessas máquinas. Cada vez mais máquina, mais mão de obra para se fazer. No turismo, que eu citei também, aqui não vou citar tantos outros das empresas, que eu tentei pegar esses dois focos, porque são mais fáceis para a gente sintonizar a questão do emprego. E aí a gente imagina que no turismo, esse jovem que vai levar você à cachoeira, que vai contar uma história para você sobre, por exemplo, no caso aqui de São Luís, a história de a cidade ter nascido francesa em 1612, a expulsão dos holandeses, pode ser um jovem. Mas esse jovem tem que estar preparado, tem que estar imbuído do melhor propósito profissional dele, né? Então nós temos uma legislação que contempla quase todos esses aspectos, né? A questão da carga horária, a questão dos impostos que eu falei, a questão da idade, que não se deve, a Constituição previa que menor de 16 anos, em hipótese alguma, podia trabalhar. Foi mudado a CLT para que se pudesse contemplar essa questão do jovem de 14 a 16 anos poder trabalhar. Então, hoje, Luiz Pedro, o que é fundamental? Em épocas de crise, em épocas de dificuldade de emprego, o que aumenta? Violência, criminalidade, o jovem sem expectativa, né? O idoso sem expectativa. Nós estamos vendo hoje as reportagens, as pessoas aposentadas no Rio de Janeiro não recebendo seu salário e revoltadas porque trabalharam a vida inteira, tiveram uma vida toda prestando serviço ao Estado e recolhendo seus impostos, para que no final da sua vida tivesse essa perspectiva de poder pagar suas despesas, seus remédios, sua acomodação, seus aluguéis, tudo, estão com dificuldade em receber. Então, o que se procura? Se procura primeiro tirar o jovem da ociosidade, né? E garantir também a empregabilidade das pessoas na faixa etária que qualificando esse jovem para o futuro. Eu vi numa desses itens da lei, quando há momento de crise, quem se demite primeiro? Seria, por consequência, de demitir aquele que está aprendendo aquele. Então ela até procura garantir que nesses momentos tente não tirar essas pessoas, porque na hora que foi pactuado, se sua empresa tinha 20 funcionários, você contratou um aprendiz, hoje sua empresa tem 10, mas quando foi compactuada a questão do trabalho, ela tinha 20. Então não é garantia para se fazer logo o corte daquele que está aprendendo. Então eu vi a necessidade do legislador em garantir essa questão. Deputado, o senhor coloca num ponto interessante a divulgação dessa lei. O empregador ele fica assustado. Será que eu não estou cometendo alguma ilegalidade, admitindo um jovem aqui, um jovem ainda com 14 anos, 15 anos de idade para trabalhar na minha empresa? Ele fica assustado, fica com medo. Falta realmente uma divulgação muito ampla sobre essa lei. Viu? A lei da aprendizagem profissional, não é isso, professora? Uma das vantagens, né, deputado, em contratar um jovem aprendiz que vai ter a sua primeira experiência de emprego, é porque a empresa também ela pode moldar, né, o empregador pode moldar esse jovem de acordo com a sua cultura.
E o SENAC, ele trabalha baseado no CONAP. Hoje nós temos 6 cursos de aprendizagem profissional, da área de comércio, administrativa, SEI conservação, hotelaria. Então a gente trabalha em conformidade com o CONAP, que é o Catálogo Nacional da Aprendizagem, que foi elaborado pelo Ministério do Trabalho e algumas instituições formadoras, entre elas o SENAC. Então esse catálogo já vem descrito os CBOs, inclusive os CBOs que esses aprendizes precisam receber em sua carteira de trabalho. Então, é de acordo ali com o eixo. Então, o aprendiz da área de hotelaria, ele vai ter ali várias possibilidades dentro daquela área para que ele se desenvolva e aí se identifique com alguma daquelas áreas ali e posteriormente seja efetivado. Então, essa é uma das vantagens também de contratar um jovem aprendiz. E eu cito aqui uma situação mais complexa ainda. Durante muito tempo, existia uma situação quase escravocrata, das pessoas terem a doméstica dentro de casa, com uma pessoa trazida do interior, em uma fase ainda de puberdade, muito nova, e ia se adaptando à casa e tal. Hoje, a pessoa tem o discernimento que hoje isso é proibido. Sim. Ela tem que contratar as pessoas na faixa etária certa, pagar a carteira certa, os horários pré-definidos, e isso é inegável que se criou essa mentalidade. Outra, avançamos muito nisso. Outra era na zona rural, nós tínhamos o trabalhador, muitas das vezes, o pequeno trabalhador, e o Julião conhece essa coisa, quebrando coco, ou tangendo gado, ou fazendo pequenas atividades de farinha e tal. Um menino de 10, 12 anos, que poderia estar na escola, que poderia estar... Também já se tem essa cultura no interior, muito de se proibir esse tipo de atividade. Agora, nós avançamos e temos que ver que esse jovem também, ao chegar aos 14, aos 16 anos, ele vai ter que ter essa empregabilidade, Ele vai ter que ter esse conhecimento de que alguma coisa que ele aprendeu com o pai, se o pai era vaqueiro, ele tem essa habilidade, ele vai ter que ter, e essa é uma nova realidade, Nós temos que conscientizar. É como eu disse, o filho de um mecânico, a tendência é ele ser um bom mecânico, viu o pai todo dia montando, desmontando. O filho de um padeiro, a tendência é ele se qualificar naquela área, E assim, por si só, nós temos em alguns países, famílias que levam uma tradição em um tipo de atividade que se leva muitas das vezes milenar, na gastronomia, os donos de algumas empresas que já vieram do pai, do filho. Então, isso falta no Brasil. Nós somos ainda um país muito novo e com muitas deficiências. Nós temos a preocupação do filho ser o doutor e talvez se afastar da sua cidade. Nós temos a preocupação em um filho ser um grande especialista numa área para se afastar da sua cidade. E isso, muitas das vezes, tirou o bom do lugar onde ele poderia ser o melhor, ou poderia estar desenvolvendo um grande trabalho, Nós temos que mudar a questão cultural, nós temos que melhorar ainda um pouco a legislação, mas muito dela se foi feito para que a gente comece a mudar a mentalidade. E eu acho essa uma das maiores dificuldades, a mudança de mentalidade no nosso povo, como o Julião disse, é algo muito difícil, não é algo fácil de se mudar em um governo e nem numa época só. É algo a se mudar para sempre. E essa mudança vai muito pela forma como nós vamos atuar a partir de agora na questão, principalmente agora se despertou, Luiz Pedro, por conta da questão da falta de emprego. E aí eu digo, quando se falta alguma coisa, é um momento de se parar, analisar e se tentar encontrar soluções viáveis, e aí muitas das vezes se encontra soluções melhores que a que se tinha antes. Luiz Pedro, então eu acho que a questão, hoje essa crise, eu acho que ela vai ser uma forma de você encontrar alternativas para enfrentar essa situação, encontrar outras atividades econômicas, se redescobrindo, quem sabe, como o deputado coloca aí, você começa a se descobrir o seu potencial. Você pode ser realmente um grande profissional que nunca teve oportunidade antes de se descobrir, de exercer essa sua atividade, Assim é na aprendizagem profissional. Você às vezes se acomoda, mas você pega o jovem está atualizadíssimo, ele pega um aparelho desse aqui e faz milagre aí que você não sabe fazer, E um menino de 10, 12 anos
como a descoberta da esse habilidade da aplicativo, pessoa. claro. Então, essa renovação ela é muito importante, viu, na vida do cidadão. Eu acho que nós temos condições realmente de superar esse momento de dificuldades. O povo brasileiro é criativo, né? Falta oportunidade dele desenvolver essa sua criatividade, a sua inteligência, viu? Frequentando cursos, como exemplo do que o Sistema S oferece, não só da aprendizagem, mas para outros tipos de cursos, para outros profissionais, que é interessantíssimo, que muitas vezes não se conhece, viu? E tu perguntaste no começo, o Sistema S só faz aqui em São Luís, só executa essa situação aqui em São Luís? Não. Já existem diversos interiores e também convênios com prefeituras para que possam realmente ser executados onde não tem um Sistema S, mas o Sistema S desloca até aquele município. E a Secretaria de Trabalho e a Superintendência do Trabalho é quem realmente faz um levantamento da necessidade desses cursos, que é o Pronatec, para ser desenvolvido e aplicado no Maranhão todo. Sei que a gente poderia ficar aqui bastante tempo discutindo sobre esse tema, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Então, gostaria que cada um aqui, começando pela professora Jaxiane, pudesse fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Tudo bem. Então, o SENAC, ele leva a sério, né, o programa Aprendizagem Profissional, e nós estamos aí com essa missão, né, de educar, de formar para o mercado de trabalho, e acreditamos, né, que a contratação de um jovem é um bom negócio, né? Estamos como parceiros aí das empresas para que formar esse jovem, para que ele possa fazer esse diferencial diante do mercado de trabalho, né? Para que ele possa demonstrar atitudes empreendedoras, atitude sustentável, possa de fato mostrar essa marca formativa diante do mercado de trabalho e fazer diferente, né? Saber por que está atuando diante da sociedade. Inicialmente eu quero parabenizar aqui o programa, a Assembleia Legislativa, os deputados, pela preocupação em discutir essas políticas públicas. A gravidade que se está atravessando no momento, viu? Acho que excelente esse programa, viu? Eu já assisti a alguns, eu quero te parabenizar e toda a equipe de jornalismo daqui, e que com relação a essa questão tenho certeza que nós vamos saber superar esse momento. Maranhão está caminhando no rumo certo e muito breve nós vamos ter o resultado de todos esses avanços que nós estamos tendo através das políticas públicas desenvolvidas e aplicadas pelo governo do estado no Maranhão todo. Não é só São Luís, nós estamos chegando nos 217 municípios do Maranhão, principalmente naqueles mais pobres, né, que são os 30 municípios de baixo IDH, que agora o governador não deixou só no 30, mas nos 60 municípios, né? Buscando recursos, não só financeiros, mas técnicos, para ser aplicado e tirar o Maranhão dessa situação que ainda nos entristece muito. Deputado. Olha, eu acho que o grande momento é agora. Se rediscutir o que não se fez antes, fazer o que se pode ser feito agora e planejar um futuro. O planejamento desse futuro é basicamente fazendo com que as pessoas que forem trabalhar, elas sejam competitivas, elas sejam cada vez mais, no seu ambiente de trabalho, ela consiga produzir tanto para o seu melhoramento físico, para o seu melhoramento moral, para o seu desenvolvimento técnico e psicológico também, e que faça o melhor uso da sua prática, das suas atitudes para o benefício de uma sociedade melhor. Não existirá sociedade, não vamos superar os problemas da nossa sociedade se cada um destruir um pouco do que já foi destruído. Nós temos que construir uma nova sociedade baseada naquilo que nós já temos. E o que nós já temos, nós podemos melhorar. Eu aqui citei alguns casos de que está funcionando no estado do Maranhão, o governador e toda a classe política, todos os secretários, todos estão tentando alardear isso, que se pode sim se construir uma nova situação. Agora, é claro que em adversidades como essa que nós estamos passando, a coisa às vezes fica mais lenta. E também ainda temos um outro motivo,
Essas questões políticas que estão havendo no Brasil, muitas das vezes distanciam o povo da realidade, né? E muitas das vezes a realidade é a sua cidade, é o seu estado, é a sua situação. Então, nós temos que ter essa preocupação em construir a partir do que nós já temos e não destruirmos tudo. Eu tenho tido uma preocupação imensa de achar que os problemas políticos se resolvem, né? Agora, os problemas da sociedade é resolvido pela sociedade, né? A partir do momento que a sociedade resolve alguns problemas, os problemas políticos são menores, né? Nós não podemos assim imaginar que a sociedade hoje possa provocar uma série de transtornos para que, se no futuro não se resolva nem a parte política, e se aumente a questão hoje que está se vivendo na sociedade. Por isso eu acho que temos que ter muita cautela, e a gente entende que os problemas só podem ser resolvidos a partir do momento que as pessoas sentarem, pararem, discutirem e ver o que já é bom se tornar melhor, o que tem problema se tornar em soluções. É isso que eu imagino da questão. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu desemprego e empregabilidade no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Música